Graça e paz, queridas. É uma satisfação muito grande estar com vocês aqui nessa tarde. Lu, eu te agradeço demais aí pelo convite, pelo carinho. A minha história com a Lu, ela começou lá atrás, né, Lu? Em 2014, né? Tem aqui a Lu Marins e outras amadas, né? Onde nós congregamos juntas lá na Igreja Batista Nova Jerusalém e foi um tempo assim muito precioso em que nós vivemos muitas coisas da parte do Pai. A Lu, ela foi a minha líder ali, né, do Congresso de Mulheres, e quantas coisas eu aprendi com a Lu e com as minhas amadas, né? E a satisfação de estar aqui é muito grande. E foi interessante quando a Lu me convidou, né, para estar aqui. É um filme passa na nossa cabeça. Eu lembro quando eu participei pela primeira vez, foi a única vez que eu havia participado desse chá com propósitos, foi em 2021, Lu, com a pastora Ana Batista. Foi o dia que ela ministrou, e foi um período em que eu estava vivenciando um processo muito doloroso. E como eu recebi do Senhor, está aqui nesse tempo novo é algo assim que não tem preço. A gratidão ao Senhor é muito grande, a você também, Lu Domingues, Lu Marins, pelo convite, tá? Que Deus abençoe muito. E foi interessante que quando a Lu falou assim, Isabel, ministra para a gente no chá, é, ora a Deus pelo tema, pela palavra. Eu fui orar ao Senhor. E quando eu dobrei o joelho e pedi ao Senhor pela palavra, o Senhor me deu a palavra, mas o Senhor não me deu o tema. E quando eu ajoelhei, ela falou assim, Isabel, você, assim que o Senhor te der o tema, você já me envia, porque eu vou botar na arte e tudo. Aí, quando eu dobrei o joelho, o Espírito Santo falou assim comigo, ela já tem o tema, o Senhor não me deu o tema, porque a Lu já tinha o tema no coração dela. Eu falei assim, Lu, eu tenho a palavra, mas o Espírito Santo falou que o tema está com você. E ela falou assim, Isabel, o tema vai ser sobreviver. E sobreviver é aquilo que, né, fala de um processo, né, que muitas de nós passamos ou passaremos, e a gente sobrevive para contar o testemunho. Amém, queridas? E a palavra de hoje, ela vai falar a respeito de um povo que sobreviveu ao cativeiro, que foi o povo de Israel. No Salmo 126, se você tem a sua Bíblia aí aberta, abra comigo no Salmo 126, que vai falar do povo que sobreviveu ao cativeiro babilônico. Amém? Salmo 126 diz assim: Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como aqueles que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então disseram entre os pagãos: O Senhor fez grandes coisas por eles. O Senhor fez grandes coisas por nós, pelas quais estamos alegres. Traze-nos outra vez do cativeiro ao Senhor, como os córregos do sul. Aqueles que semeiam em lágrimas colherão com alegria. Aquele que vai adiante e chora, carregando sementes preciosas, voltará sem dúvida, com regozijo, trazendo seus molhos consigo. Amém? O meu áudio está bom? Todo mundo está conseguindo ouvir? Ok. Então, esse salmo aqui fala a respeito de restauração. Foi um povo que sobreviveu ao cativeiro. E o verso primeiro do Salmo 126, ele vai dizer assim: Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como aqueles que sonham. Bom, e a palavra do Senhor, ela vai dizer, a minha versão é a King James, ela vai falar, né, trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, mas pode ser que a sua versão fale quando o Senhor restaurou a nossa sorte. E ambas as colocações, ambas as traduções, elas vão ter o mesmo sentido. Por quê? Restaurar, trazer de volta do cativeiro, fala a respeito da história daquele povo. O povo de Israel, ele vivenciou algo da parte do Senhor. A palavra do Senhor vai dizer que Davi ele foi rei sobre Israel, ele governou sobre as tribos ali, né, sobre as 12 tribos de Israel, e Sião foi a fortaleza que Davi conquista. Havia um povo que dominava aquele território ali, que eram os jebuseus,
e de repente Davi, em uma das suas campanhas ali de guerra, Davi, ele toma aquela fortaleza de Sião, que ficava lá na cidade de Jerusalém, e ele estabelece o domínio ali, né, a capital do reino dele, que foi Jerusalém. Então, Jerusalém, ou Sião, né, que foi ali onde o monte foi estabelecido, né, o templo, onde o templo foi construído lá com Salomão depois de Davi, que foi o sucessor, o filho sucessor de Davi ao trono. Sião, ele vai falar a respeito de lugar de propósito, ele vai falar a respeito de domínio. Davi, ele conseguiu fazer com que os povos em redor fossem subjugados ao povo de Israel. Então, os inimigos, eles haviam sido ali subjugados, derrotados sob a mão de Davi, e o povo de Israel, ele passou a viver um período de glória. A história vai dizer que os inimigos em redor, eles temiam ao Deus de Israel. Davi, ele não conhecia derrotas, porque Davi, ele colocava as suas batalhas nas mãos do Senhor, e Davi, ele empregava uma campanha ali de guerra, Davi saía vitorioso, porque ele servia ao Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer que o reinado de Davi foi o auge ali do povo de Israel, onde o povo de Israel ele viveu o propósito, ele viveu a glória do Senhor, onde os inimigos em redor eles se submetiam ao povo de Israel e temiam aquele povo, né? Jerusalém era considerada a princesa de todas as nações. As pessoas vinham de outras nações para verem a glória daquela cidade ali. E a palavra do Senhor ela vai dizer que nas nossas vidas não é diferente. Todos nós vivemos em um lugar de Sião, em um lugar de propósito. Você que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, você pode ter certeza que você foi chamada para estar em Sião, em Jerusalém, que fala do propósito do Senhor. E esse propósito do Senhor, ele é escrito assim que antes da gente ser formado no ventre. Lá no Salmo 139, o versículo 16, a palavra do Senhor ela vai dizer isso, ela vai dizer que quando nós estávamos ainda no ventre da nossa mãe, ainda uma substância sem forma, sendo entretecido lá no ventre pelas mãos do Senhor, o Senhor ele já escrevia nos livros dele os nossos dias. Então, para cada um de nós, para Luciana, para cada uma das minhas amadas que estão aí, o Senhor ele havia estabelecido um propósito, um plano determinado. E esse propósito aí, ele é a coisa mais preciosa que nós podemos ter. Como a Lu falou, que o propósito de Deus para as nossas vidas, ele vai além de nós mesmos. Deus, como a Lu falou, Deus ele faz com que a gente queira aquilo que a gente não quer, não é isso, Lu? Na minha vida não foi diferente, né? Deus, quando me chamou para o ministério, eu falei assim, ai, Senhor, né? Eu fugia de todas as formas. Quando eu tinha oportunidade para ministrar uma palavra, eu fugia, eu falava assim, Senhor, eu não quero. Mas um dia eu falei com o Senhor, Senhor, se o Senhor realmente quer que eu exerça o teu chamado na minha vida, me faz querer o teu chamado. E ali Tô o aqui no Espírito carro, tá? Santo, Só vou terminar de ouvir aqui. o Espírito Santo, ele colocou, fez arder o propósito dele na minha vida. Então, queridas, na nossa vida é assim. Sião fala na nossa vida espiritual do nosso propósito em Deus, daquilo que o Senhor tem. Mas, queridas, existem situações que se levantam nas nossas vidas que às vezes nos faz irmos para o cativeiro. Nem todas irão para o cativeiro, mas muitas de nós estamos no cativeiro, já estivemos no cativeiro ou iremos para o cativeiro, tá? Na vida do povo de Israel não foi diferente. O povo, quando fala assim, olha, quando o Senhor ele nos trouxe do cativeiro, ele trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estamos como aqueles que sonham. A palavra do Senhor vai dizer que um determinado momento da vida do povo ali de Israel, né, mais precisamente, né, o povo de Judá, o reino do sul, que foi ali para o cativeiro, depois de Davi, né, existe um rompimento, uma ruptura ali das tribos, né, e o reino se divide entre norte e sul, e o reino do sul, ele vai para o cativeiro babilônico, e a palavra do Senhor ela vai dizer exatamente isso, que aquele povo ali ele foi para o cativeiro, ele foi para o cativeiro por desobediência. A Bíblia fala que o Senhor
ele queria trazer Israel debaixo das suas asas, né? Como a galinha faz com os pintinhos, mas de repente Israel ele para de servir ao Senhor, tá? E passa a servir outros deuses. E quando acontece isso na vida dele, o Senhor ele tira a cobertura, a proteção, né? Na verdade, Israel ele sai debaixo dessa cobertura, dessa proteção e vai para o cativeiro. Mas a primeira realidade do cativeiro é que existem duas classes de pessoas que vão para o cativeiro, né? A primeira classe de pessoas ali entre o povo que foi para o cativeiro foram aquelas que pecaram, foram aquelas que desobedeceram. Então, elas foram para o cativeiro, mas existe uma segunda classe de pessoas que são aquelas que são levadas para o cativeiro pelo próprio Deus, sem que elas tenham sido desobedientes. Ou seja, queridas, nesse primeiro momento dessa palavra aqui, a gente precisa deixar isso muito bem claro, porque quando passamos por um período de cativeiro, e pode ser que você esteja enfrentando esse período aí, pode ser que você receba muitas palavras de acusação, dizendo assim: olha, você está no cativeiro, você experimentou destruição, perda, sua família acabou, seus sonhos acabaram porque você desobedeceu. Não, nem sempre. Existiam fiéis ali, como Daniel, como os amigos ali de Daniel, né, que é Sadraque, Mesaque, Abednego, outras pessoas que elas foram para o cativeiro babilônico e com o coração que pertenceu ao Senhor, com o coração que permaneceu fiel ao Senhor, mas eles foram conduzidos pelo cativeiro pela desobediência do restante do povo. Então, queridas, a primeira realidade aqui do cativeiro é que o cativeiro ele é uma realidade na vida de muitas, porém, existem duas classes de pessoas aí que vão para o cativeiro: aquelas que desobedecem, mas também aquelas que vão para o cativeiro e se mantiveram fiéis, mas foram levadas por alguém ou ou por alguma circunstância ao cativeiro. Só que existe uma outra situação aqui a respeito do cativeiro, e qual é essa? E é que você tenha muita liberdade para glorificar o Senhor nessa tarde, porque o cativeiro ele tem dia e hora para terminar. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Queridos, o cativeiro não é eterno, né? Existem situações que elas se levantam contra a nossa vida e fazem com que a gente pense que o cativeiro ele vai ser para sempre, mas o cativeiro ele tem hora e dia ali para terminar. E a palavra do Senhor, ela vai dizer que aconteceu isso com aquele povo. A palavra do Senhor, ela vai dizer lá em Isaías 26, o versículo 13, que vai dizer assim: Senhor, outros senhores, além do Senhor, dominam sobre nós, mas somente ao teu nome damos glória. Lamentações 1, 3 e 7 vai dizer assim: como Sião, ela se tornou vergonhosa para as outras nações, né? Aquela que era menina das nações, ela viu o inimigo entrar sobre as suas portas. Só que aquilo ali, aquela realidade ali do cativeiro, ela não seria para sempre. E a gente vai ver essa realidade lá em Ezequiel capítulo 37, o versículo 11 e o 14. Olha só o que a palavra do Senhor ela vai dizer. Ezequiel 37, os versículos 11 e 14. Vai dizer assim, vou ler para vocês. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram, nossa esperança está perdida. Nós estamos cortados fora por nossas partes, portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis, ó meu povo, eis que eu abrirei os vossos túmulos e vos farei sair dos vossos túmulos, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu tiver aberto os vossos túmulos, ó povo meu, e vos trareis de vossas sepulturas, e porei o meu espírito em vós e vivereis, e eu vos colocarei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e o cumpri, diz o Senhor. Queridas, quando a gente se encontra no período de cativeiro, a única coisa, nós podemos perder tudo. Muitas das que estão aqui podem ter perdido seus casamentos, seus relacionamentos, seus sonhos, seus projetos. Talvez você esteja olhando aí em redor e tenha visto só destruição, como foi o caso de Jeremias lá em Lamentações, quando ele escreve Lamentações, que ele olhava assim: Senhor,
Os meus olhos, eles se consomem em lágrimas por ver a destruição da filha do meu povo. Mas, queridos, como diz Ezequiel, capítulo 37, Deus, ele enxerga os nossos ossos secos. Deus, ele enxerga o nosso vale de ossos secos. Deus enxerga quando existe tudo destruído em redor, mas ele tem uma promessa, ele diz que o Espírito Santo dele sopra. O Espírito Santo, ele traz vida onde existe morte. E o Senhor é aquele, o Espírito Santo é aquele que sabe o momento certo de nos tirar do cativeiro. E cativeiro, ele fala de processo. E uma terceira realidade aqui do cativeiro, né? A primeira realidade é que podemos ir para o cativeiro com desobediência ou por obediência. A segunda é que o cativeiro ele tem o momento certo para terminar. E a terceira situação, aqui a terceira realidade do cativeiro é que a única pessoa que pode te tirar de lá, minha amada, é o próprio Deus. Portanto, não queira adiantar o seu processo. Muitas das vezes quando a gente passa por certas situações, a gente diz assim: Senhor, eu não aceito o cativeiro, eu não aceito essa luta, eu não aceito essa dificuldade na minha vida. Mas, queridas, somente o Senhor, ele sabe o momento certo de nos tirar do cativeiro. Sabe por quê? Se nós saímos da luta, do período da luta, da provação, antes do Senhor nos tirar de lá, nós passamos a nos assemelhar àquele vaso lá de Jeremias, quando ele desce à casa do oleiro, que diz que o oleiro ele estava trabalhando sobre as suas rodas e de repente o vaso se estraga. E sabe por quê, queridos, que o vaso muitas das vezes, embora ele esteja em obediência, embora ele esteja em cativeiro e permanecendo fiel ao Senhor, sabe por quê? Às vezes o vaso ele se perde, ele se estraga, porque ele não se coloca nas mãos do Senhor para que ele seja trabalhado no tempo necessário de ser amassado, quebrado, moldado, ficado na fornalha o tempo suficiente. Então, queridas, se você tem passado por um processo nessa tarde, por mais doloroso que o seu processo seja, saiba que existe o tempo certo do seu processo terminar. Amém? Quantas aqui recebem essa palavra? E o Senhor é aquele que ele tem o tempo certo de nos tirar do cativeiro. E quando ele nos tira do cativeiro, a palavra do Senhor ela vai se cumprir. Lá no Salmo 126, que diz assim: os que semeiam em lágrimas, eles colhem com alegria. E quando o Senhor restaura a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. Então, a quarta realidade aí do cativeiro, quando chega o tempo certo de você sair do cativeiro, você volta dali mais restaurada, mais abençoada, mais alegre, mais sarada, mais curada do tempo anterior ao cativeiro. Então, queridas, não existe isso. Por que que hoje eu tenho uma vida destruída? Por que que eu tenho feridas? Por que que eu abandonei o meu ministério? Porque eu saí do cativeiro. Não. Quando a gente fica no cativeiro até o tempo determinado pelo Senhor, e é o Senhor quem nos arranca de lá, precisamos estar como Sião, como quem sonha, com a boca cheia de alegria, com os nossos lábios cheios de júbilo, com um novo cântico nos nossos lábios, e todas as coisas se fazem novas na nossa vida. Então, a mulher que sai do cativeiro não é uma mulher derrotada, não é uma mulher com feridas purulentas, não é uma mulher amargurada que deixou de liberar perdão, não. A mulher que sai do cativeiro, ela saiu porque ela liberou perdão, ela saiu porque ela decidiu se abrir para o novo, ela saiu porque ela esqueceu, ela deixou o passado para trás e ela confiou no tempo novo que o Senhor estabeleceu para a vida delas. Amém, queridas? E na minha vida não foi diferente, né? A Lu, ela me convidou, falou assim: Isabel, conta o seu testemunho, né? E das nossas feridas é onde gera cura, né? Para curar outras, né? E eu, quando passei por todo o meu processo, né? E o que mais ardia na minha vida era o meu ministério, né? Que é o ministério da palavra. E só que quando eu entrei no cativeiro, eu parei ali, né? Foi o tempo ali de ser quebrada, amassada, de passar por experiências boas e ruins, passar por muitas situações. E eu só falava com o Senhor: Senhor, quando o Senhor se lembrar de mim, lembra de me usar novamente, Senhor. Era o que mais eu sentia saudade de ministrar, de estar na presença do Senhor ali, né, podendo exercer o chamado. E eu falava assim: Senhor, usa o meu testemunho, né? Lembra, né? Lembra-te de mim.
né, quando esse processo terminar. E na minha vida, queridas, não foi diferente. Eu, no ano de 2011, eu cheguei em Rio das Ostras, em setembro de 2011. E por que que eu vim para Rio das Ostras? Eu saí de Rio das Ostras, de Friburgo, né? Eu, desde os 2 anos, eu fui criada em Nova Friburgo, e aos meus 27 anos eu vim, no ano de 2011, aqui para Rio das Ostras. Por que que eu vim para cá? Deixei meu pai, minha mãe, né? Eu era caçula ali, né? Né? Aquela que a minha mãe tinha, né? Tinha aquele apego todo, e só que eu deixei tudo para trás e vim para Rio das Ostras, né? E Rio das Ostras, ela foi a terra do meu fim e do meu recomeço, né? E do início do meu processo, do início do período de cativeiro e do início, né, da Nova Jerusalém, da Nova Sião, né, do retorno do cativeiro na minha vida. E eu vim porque eu casei, né? Eu me casei aos 27 anos. E, amadas, quando eu conto meu testemunho, eu faço questão de deixar bem claro. Eu, quando casei, eu não fui buscar uma pessoa no mundo, não foi não foi sem oração, não foi por desobediência, não. Eu me guardei para o meu casamento, eu busquei ao Senhor, eu pedi ao Senhor e casei, né? No período entre namoro e noivado, existiam muitas situações ali que geram sinais do Senhor para a minha vida. Então, queridas, esteja atento aos sinais. Se você se encontra aí em alguma busca, em qualquer área aí da sua vida que você precisa aí, né, do socorro do Senhor, esteja atento aos sinais. João 16:13 diz que o Espírito Santo ele nos guia a toda a verdade, Deus nunca nos deixa enganados. E o Senhor ele me mostrava muitos sinais de que um relacionamento muito complicado estava me esperando ali na frente, mas a gente fala assim, a gente passa por cima da voz do Senhor. A gente passa por cima das orientações do Senhor. Eu falava assim, não, né, esse relacionamento que é de Deus para minha vida. E antes de eu casar, a minha mãe chegou para mim e falou assim, filha, casamento é uma vez só. Você tem certeza que é isso que você quer para sua vida? Porque a minha mãe já presenciava muitas brigas, muitas situações, um temperamento muito difícil da outra parte, né? E não era poucas vezes que a minha mãe me via chorando, me trancando no quarto, né? Passando por muitas situações. Mas eu passei por cima do conselho da minha mãe, né? Dos sinais do Senhor e decidi casar. Queridas, a partir dali começaram a acontecer muitas situações complicadas, né? Eu lembro que, né, o meu desejo, né, aquilo que eu maior sonhava era ter a minha casa, era ter autonomia dentro do meu lar, era ser administradora da minha casa, só que eu não vivenciava aquilo, eu não tinha voz ativa dentro da minha casa, né? Não tinha, né? Eu não tinha aquele poder de decisão ali. E dentro do lar onde eu estava inserida, né? E eu fui passando a me retrair cada vez mais, né? Eu, como esposa, eu não podia dar minha opinião, eu não podia conduzir o meu lar como administradora do lar. E, queridas, é tudo aquilo que começa de forma desordenada e fora dos princípios bíblicos, ele tende a ruir, tá? E assim foi na minha vida. Eu tentava remendar, eu tentava consertar, e nada daquilo parecia ir para frente. As pessoas que me conheciam ali, elas me viam sorrindo, exercendo o meu ministério, e eu sempre ali nos pés do Senhor, sempre orando, ai, Senhor, modifica as situações, faz algo novo ali no meu casamento, mas nada parecia ter solução ali. E depois de um certo tempo, né, a Lu, o Senhor coloca no coração da Lu sobre o Ministério das Mulheres que Adoram, né, que era o congresso anual, o encontro anual de mulheres ali. E, queridas, como eu era curada, né, através daquele encontro ali, porque antes das mulheres serem ministradas pelaquele encontro ali, né, a Lu me colocou na equipe ali de intercessão. E havia uma busca muito intensa pela Lu, por todas nós ali, por estarmos ali, né? A Lu, ela colocava a gente ali numa busca muito intensa. Só que eu não sabia que aquela busca ali era o meu reservatório
para que eu viesse conseguir atravessar o período do cativeiro. Porque enquanto eu era ferida dentro do meu lar, enquanto eu passava por tantas situações ali, que eu achava que eu não fosse aguentar os jejuns, as orações, as revelações que o Senhor nos dava ali, e a cobertura da lua, a cobertura, né, das intercessoras, uma cobrindo as outras, aquilo ali era o que me mantinha de pé, minhas amadas, para que eu pudesse enfrentar aquelas situações ali e não sucumbisse. E eu lembro, né? Eu lembro quantas vezes eu pensei em abandonar o meu chamado ali de intercessão. Eu lembro que eu passei por uma situação ali muito conflituosa, porque a pessoa com a qual eu tinha me casado, ela aos poucos ela foi se afastando da presença do Senhor e ela passava a me perseguir dentro de casa, né? Então, se ela me visse lendo a Bíblia, né? Se ele me visse lendo a Bíblia, orando, ele sempre me provocava, sempre falava assim, né? Esse negócio de igreja não faz nada por você, né? E os períodos de maior guerra eram os períodos que tinham ali o altar, o momento de intercessão, e uma vez eu fui com o coração tão ferido, né? Falar para a Lulu, eu não estou aguentando mais, eu vou entregar o meu chamado. Mas ali o Senhor me deu força. Foi um altar tão tremendo. Tinha vezes que eu não tinha força ali, mas foi algo tão tremendo que o Senhor me ajudou a passar ali pelo, né, para aquele processo tudo ali e não abrir mão do meu chamado ali junto às mulheres, porque era ali o meu lugar de cura, era ali que eu recebia tantas coisas do Senhor. Eu lembro uma vez, eu lembro que eram muitas palavras proféticas recebidas ali. E um dia a Leone, ela chega para mim, né, Leone, né, a amada nossa, e ela fazia parte também da equipe. E Leone, ela batia no púlpito com muita intensidade. E nisso que ela batia no púlpito, ela impunha as mãos sobre mim e o Espírito Santo tomava a boca da Leone e falava assim: o carpinteiro está batendo a porta e vai trazer mudança. E o Senhor repetia veementemente aquilo ali: o carpinteiro está batendo a porta e vai trazer mudança. E no período de 2018 para 2019, foi o período do encontro que ocorreu no Colégio Abdala. Foi em qual período, Lu? Foi 2019, não foi isso? 2018, que 18. foi 2018, que foi o encontro no Abdala. Amadas, eu nunca vi o Senhor na minha vida se manifestar com tantos sonhos ali. Era praticamente um sonho após o outro. E foi um ministério. E foi algo tão tremendo, porque a Lu, ela pedia que a gente anotasse os sonhos. E eu não sabia que aqueles sonhos ali, eles serviriam de confirmação para tudo que o Senhor faria na minha vida depois, né? E o que que o Senhor me mostrava ali naqueles sonhos, né? A maioria dos sonhos que eu tinha, o Senhor ele falava comigo a respeito de sujeira, muita sujeira. Um dos sonhos eu sonhava que saía sujeira de dentro de mim, muita sujeira, e a minha mãe me levava para o banheiro e me lavava. Ela tirava aquela sujeira de mim e me entregava um útero novo, um útero limpo. Foi um dos sonhos. O segundo sonho, eu sonhava com sujeira dentro do meu quarto, muitos sonhos, com panela de feijão entornada, eram sempre sonhos com muita sujeira, muita sujeira. E ali naquele momento, eu achava que aqueles sonhos de sujeira eram para aquelas pessoas que iriam entrar ali no encontro, precisando de libertação. Às vezes a gente faz uma autoanálise, Senhor, será que é com o Senhor que o Senhor está falando comigo? Onde eu preciso me consertar? E 3 anos antes de eu passar pelo meu processo ali, o processo que eu ia passar mais na frente, a irmã Josi, da Nova Jerusalém, né, que era a igreja que eu congreguei ali até dezembro, né, do ano passado, estou no Tempo Novo, né, na Segunda Batista, né, a partir desse ano, tem as amadas aqui de lá também, né, que estão aqui na live, e a Josi, ela teve um sonho comigo, ela falou assim, Isabel, eu sonhava que eu chegava na sua casa para te visitar e você estava grávida, com um barrigão enorme. E, queridas, nesse processo em que ela tem um sonho ali comigo, eu estava tentando ser mãe, era meu sonho, né? Meu sonho, né? Ainda é ser mãe.
E eu estava tentando engravidar. Fiz exames, né? A esterossalpingografia, radiografei meu útero, fiz exame de contraste para ver ali se havia alguma obstrução ali nas trompas, nos ovários, no útero, exames hormonais, ultrassom, meus exames tudo normais, né? A pessoa com a qual eu havia me casado também fez o exame lá para poder ver a questão, né? A questão lá, fez o espermograma e tudo, tudo ok. Não haviam, humanamente falando, impedimentos que nos impedissem de ser gerada uma criança. E toda vez em que vinha a minha menstruação, meu período menstrual ali, era como se fosse uma facada ali no meu peito, porque o meu sonho, eu sabia que o meu sonho mais uma vez havia sido adiado, que eu não ia ser mãe. Quando minha menstruação chegava, eu falava assim: ai, Senhor, o meu sonho mais uma vez adiado, e a criança não vinha. Mas todas as vezes que eu me frustrava, eu ajoelhava e falava assim: Senhor, eu lembro, né, quando eu faço essa oração para o Senhor, eu falei assim: Senhor, eu sendo mãe ou não, com um filho ou não, o Senhor vai continuar sendo Deus na minha vida, né? No teu não e no teu sim, porque porque eu estou aqui não por causa de mim, não para fazer a minha vontade, mas por causa do Senhor, né? E via todo mundo, né, em volta, engravidando, né? Fizemos um encontro uma vez que falava sobre mulheres chamadas para gerar, e quantas mulheres geraram a partir daquele encontro, daquelas palavras proféticas liberadas ali. Eu via crianças sendo apresentadas no altar da Nova Jerusalém, e só que a criança não vinha. E a Josi, essa irmã, essa amiga querida, quando ela tem um sonho comigo, ela fala assim: Isabel, eu ia te visitar no meu sonho e você estava com uma barriga enorme. Só que o seu quarto estava muito sujo, havia muita sujeira no seu quarto. E, amadas, quarto, ele fala de intimidade. Né? Sujeira no quarto, ela vai dizer de pecado ali envolvendo a intimidade. Só que eu ia notando aqueles sonhos ali, né? Os sonhos relativos ao Congresso das Mulheres, ao encontro, os sonhos, as revelações, as palavras proféticas, eu ia anotando ali. E, queridas, a situação dentro do meu lar, né, do lar onde eu vivia, onde eu estava inserida, ela só foi se agravando, né? A psicóloga, a doutora Conceição, que me acompanha no meu processo, né? E Deus, ele sempre coloca pessoas ali, na nossa vida, né? E a psicoterapia, ela foi ali um instrumento também, né? Deus, ele usa os médicos, ele usa as situações, as circunstâncias, e a doutora Conceição, além de ser uma psicoterapeuta, também é uma serva do Senhor, e ela falou comigo: olha, Isabel, você sofreu de algo chamado alienação mental, né? E o que que significa isso nos termos em que ela colocou ali para mim? Alienação mental é quando uma outra pessoa ela faz, ela faz você pensar que você é aquilo que você não é. Ela traz uma outra realidade para sua vida. Então, se você é uma mulher que serve ao Senhor, é uma mulher vitoriosa, se você tem sonhos, tem projetos, a alienação mental, ela te faz imaginar com que você não seja nada disso. São mentiras que são colocadas na sua mente através de palavras sutis, de brincadeiras com fundo de maldade, de certas situações, e eu vivia muito aquilo, né? E só que, né, por que que eu não subjuguei, né, a essa questão da alienação mental? Ela falava assim: Isabel, outra pessoa no seu lugar que passou por tudo aquilo que você passou, ela teria, né, poder no sangue de Jesus, né? Mas ela falou, outra pessoa teria surtado no seu lugar, né? Mas, amados, por quê? Né? Eu saí sem sequelas daquele processo todo ali de alienação mental, porque eu sabia quem eu era em Deus, né? Porque através da intercessão, inúmeras pessoas se levantavam e falavam assim: Isabel, o Espírito Santo me tocou para interceder por você, né? O Espírito Santo me tocou para estar colocando na sua oração, e a cobertura que eu tinha ali pela Lu, pelas irmãs, pelos pastores, pelas minhas amigas, pelas pessoas que Deus ia levantando ali, aquilo ali ia me fortalecendo. Então, amadas, quando a gente está num processo de cativeiro, como eu estive, é a sua busca pelo Senhor que não vai deixar você sucumbir. Então, não pense que se afastar do Senhor, se afastar da comunhão, se trancar num quarto, não pense que isso vai trazer solução. Isso só vai trazer morte e destruição. Quanto mais somos afligidos no cativeiro,
mais nós precisamos o quê? Chegar para perto. E, querida, essa situação só foi se agravando ali dentro do lar, dentro da casa, e eu sofria de abuso psicológico, né? Que era aquela alienação emocional, né? É, essa pessoa debochava da minha aparência, né? Ele ria da minha aparência, ele ria dos meus sonhos, ele falava assim, Isabel, você nunca vai conseguir ter um negócio próprio, você nunca vai conseguir, né, realizar os seus sonhos, né? Porque você é muito boazinha. E sempre ele ficava tolinho dos meus sonhos, debochando da minha aparência, né? No meu chamado, quando eu exerci o meu chamado, tinha sempre uma crítica às sutilezas que iam sempre me minando ali. E chegou a um ponto da situação se agravar tanto que eu chegava em casa, eu não podia ligar o secador de cabelo, porque o barulho incomodava. Eu não podia dobrar o meu joelho, porque o fato de eu estar ajoelhado orando incomodava. Eu não podia me mexer na cama à noite, porque o fato de eu me mexer na cama já o incomodava. Tudo era motivo para briga, para discussão. E só que eu me mantinha em oração, né? Quando vinha as situações, vinham as palavras ruins, as palavras para tentar me tirar do sério, eu só chorava e me lançava aos pés do Senhor. E um dia, foi uma situação que ela se agravou tanto que eu quase desmaiei no banheiro, né? Eu falando, para, fulano, para, não faz isso. E ele continuava ali de um modo tão intenso que eu não tive mais forças e quase, né, desmaiei ali no banheiro. E, queridas, era uma situação em que eu não tinha mais o que fazer, tá? Humanamente falando. E, e ali naquela situação ali toda, vivenciando, né, não me sentindo administradora do próprio lar, não exercendo a minha função de esposa. E diante de tantas situações ali, um dia eu fui para a inauguração do consultório de uma amiga, da Isabel Gama. E a Isabel Gama ela foi inaugurar o consultório ali e fomos lá, né? A gente fazia um discipulado, eu com ela, a gente trocava um bate-papo ali, e a Isabel Gama, e de repente eu me abri para ela. Eu falei assim, ô, amiga, deixa eu falar com você ali. Não foi uma consulta com psicólogo, foi um bate-papo ali de amigo. Ela falou assim, aí eu falei com ela, amiga, eu passo por uma situação tão séria dentro do meu lar, né? E tantas palavras para me entristecerem, e aí geram os puxões de cabelo, né, os beliscões, né, as palavras ali que vinham ali para né, para me fazer me sentir, né, tão entristecida, tão angustiada. E eu falava assim, e eu tô passando por essa situação aqui, eu não sei o que fazer, né? Era uma situação por quê, queridos? Quando você casa, você não casa para separar, né? Você não casa, e não me faltava oração, não foi falta de jejum, de oração, de busca, não foi falta nada disso. E eu falava assim, eu não sei mais o que fazer, né? Eu estou dentro de um relacionamento e eu não tenho mais paz, né, dentro da minha casa. E aí ela fala assim, Isabel, eu te vejo, eu te vejo numa guerra e você lutando sozinha nessa guerra, mas você não está sozinha. O Senhor está contigo. E a gente vai orar aqui para o Senhor poder dar uma solução. E ela falou comigo, eu não queria estar na sua pele, mas o Senhor vai dar a solução. E, queridos, naquele exato momento ali, demos as nossas mãos para orarmos, o Senhor desatou algo no mundo espiritual, no mundo espiritual. Né? 6 meses depois, eu havia me aberto com meu pai também, falado assim, pai, eu não sei como que vai ser, porque eu quero ter filhos, né? Eu quero gerar, mas eu não tenho suporte emocional dentro da minha casa, né? Fulano fala tantas palavras, tá sempre me entristecendo, sempre se levantando contra mim, né? E aquelas brincadeiras de puxar cabelo, de beliscão, que a gente sabe que isso não é brincadeira, é algo muito sério, né? E eu não sei o que fazer. Aí, minhas amadas, vocês imaginam um pai ouvindo isso, a filha, a princesinha dele, aquela que ele criou com tanto carinho, se abrindo com ele, né? E meu pai sempre foi um homem de oração. Ele falou assim, filha, a única coisa que a gente pode fazer é orar para o Senhor entrar com providência. A única coisa que a gente pode fazer é isso. E, queridos, a oração não foi a única coisa que pode ser feita, foi
aquilo foi tudo que pôde ser feito, porque foi através da oração, foi através da oração do meu pai ali, né? Através da oração da Isabel, através da oração da Lu, através das intercessoras que estavam sempre ali comigo, foi quando o Senhor ele desatou algo no mundo espiritual. Queridas, 6 de janeiro de 2000, de 2020, de 2021. Passamos o Natal em Friburgo, eu, o então, né, aquele que era então meu esposo. Passamos o Natal em Friburgo e o Ano Novo ali com os meus pais. E ali foi o período de uma das maiores tribulações ali na minha vida, porque foi um período em que ele me controlava ali de todos os modos, e o temperamento dele foi só dificultando mais, e a ponto, né, de naquele processo ali ele gritar comigo na rua, já não tinha mais respeito algum. E ali o Senhor ele me deu uma palavra em Isaías. E aquela palavra, ela dizia assim: e a luz da lua, ela vai ser como a luz do sol. E a luz do sol como a de 7 dias perfeitos, no dia em que o Senhor restaurar a saúde do seu povo e curar a ferida que ele mesmo causou, né? E vós saireis e saltareis como em festa de lua nova. Queridas, o Senhor ele falava de uma ferida que seria provocada pelo próprio Deus, de uma ruptura, de um corte, de algo que o próprio Deus faria na minha vida, mas esse corte geraria um tempo novo, geraria um tempo de cura, de restauração e um tempo que, a duras penas, né, depois de muitas lágrimas, de tantas situações que o Senhor, para a glória dele, ele fez na minha vida. Retornamos de Friburgo, fomos lá para casa, até então, onde era o meu lar. E ali, o que que acontece? Eu escrevia textos, né? Escrevia textos e publicava no Facebook, né? E depois no Instagram. E eu sempre colocava uma foto pessoal minha, né? Uma foto pessoal ali, e escrevia um texto que fosse condizente com aquela foto ali, sempre uma mensagem que o Espírito Santo ia me inspirando ali. E quando eu chego numa quarta-feira de 2021, ali no dia 6 de janeiro, eu abro o Drive, porque eu já tinha um texto, já tinha escrito o texto, e eu abro o Drive ali para poder procurar uma foto. Quando eu procuro aquela foto, a gente tinha um Drive compartilhado. Eu encontrei algumas coisas no celular ali que não pertenciam a mim, ao meu Drive, pertenciam ao Drive dele. Encontrei coisas no celular que diziam respeito a ele, coisas que ele tinha ali, de vídeos, imagens. E sendo que no último texto que eu escrevo ali para o Facebook, que foi nesse período do Ano Novo, que antecedeu ali o meu retorno aqui para Rio das Ostras, depois desse período de férias, o texto foi o seguinte: eu estava lá no Country Club, que é um parque que tem lá, um parque municipal de Friburgo, eu estou caminhando sozinha numa cerca de bambus. E ali eu caminho sozinha de costas naquela foto, e aquela foto ali, ela dizia assim: chega um tempo na nossa vida em que precisaremos recomeçar depois de tantas coisas vividas, né? E aqueles bambus ali na foto, ele se revelou em um dos sonhos que eu até contei para a Lu, né? Que haviam bambus, e aqueles bambus representavam as intercessoras, né? Que no sonho a revelação que o Senhor me dava, que se não houvesse muita intercessão, eu não iria conseguir sucumbir, eu iria sucumbir, eu não conseguiria atravessar ali por aquele processo, né? E aquela foto, ela falava, né, juntamente com aquele texto, que eu precisaria recomeçar. E quando eu descubro aquilo ali, quando eu descubro aquela foto drive, né, eram coisas ali que falavam a respeito de uma suposta traição, tá? E só que eu ainda não tinha nada, eu não tinha ali nada comprovado. E eu chego para ele, né, para essa pessoa e falo assim: olha, isso depois de 9 anos de casada, depois de 9 anos de casada. Eu chego para ele e falo assim: olha, eu encontrei algumas coisas no celular. Isso aqui você não mandou para mim. Isso aqui tem endereço. Para que foi isso daqui? E aí ele falou assim: olha,
É, de 2018 para 2019, vocês devem lembrar que eu falei que foi o período em que eu tive aqueles sonhos com sujeira, né? E ele foi falar para mim, 2018 para 2019, eu fiz um perfil num site de relacionamento. Ele mesmo fez esse perfil num site de relacionamento e conheci uma pessoa. Foi para essa pessoa que eu enviei isso que está aqui, que você viu no celular. E eu pergunto a ele, eu falei assim, e o, o seu relacionamento com essa pessoa foi só virtual? Ou você se encontrou realmente com essa pessoa? Ele falou assim: não, foi só virtual, foi só virtual, foi só pelo computador, pelo celular, só virtual. Ele me dá as costas, né? Vai embora, sai do quarto. Quando ele sai do quarto, o Espírito Santo fala assim comigo: entra no e-mail dele agora. Quando eu entrei no e-mail dele agora, o Espírito Santo permitiu que ele deixasse uma única mensagem ali desse aplicativo de relacionamento que ele tinha feito. E nessa mensagem que ele envia para uma outra pessoa, com o perfil que ele faz, ele está convidando essa pessoa para sair com ele, para se encontrar com ele. E eu falo assim: volta aqui. Você convidou essa pessoa para sair, você teve relações com ela, teve relacionamento, e ele confessou. E ele falou. Então, ali, né, o Senhor trouxe tudo à tona, queridas, tudo à tona. E, e nesse período ali, foi o Senhor me liberando, né, daquele casamento ali, porque é, a margem, né, o que o Senhor ele nos dá ali para separação, né, é no caso do adultério, porque da morte e do adultério. Por que que o adultério ele está equiparado à morte, ao luto? Porque uma pessoa, quando ela trai a outra, ela decide morrer para aquela aliança. Ela decide morrer para aquele relacionamento. Então, ele automaticamente ele te libera para seguir em frente, né? Então, você, quando passa pela traição, você tem dois caminhos. Se houver arrependimento, né, você pode optar pelo caminho da reconciliação, de buscar pelo seu casamento, né? Muitas vão ser direcionadas por essa forma, mas como foi o meu caso, o Senhor, né, eu já vinha de um histórico de um relacionamento tóxico, abusivo, que culminou com uma traição. Então ali foi a liberação que o Senhor me deu, né? Quando ele me trai ali, ele decidiu morrer para nossa aliança, eu estava sendo liberada daquele relacionamento ali. E assim foi, queridos. Eu falei, né? Aí naquele momento ali, eu compartilhei com as minhas amigas, com as minhas intercessoras, com a Lu, né? E a Lu, ela cantava para mim aquela música da Ludmilla, né? Eu lembro do áudio até hoje, Lu, do áudio, a Lu cantando para mim que em tempos de guerra, né? A dor de uma perda, a dor da traição, uma quebra da aliança que é a raiz da ingratidão, né? Mas em tempos de guerra, não desista de louvar, não baixa a guarda, porque o escape, o descanso e a cura, a recompensa, ela vem sem demora, né? E assim foi na minha vida, queridas. Ali foi um processo de 2 anos, né? Praticamente 2 anos, em que a dor no meu peito era muito grande, né? Eu lembro que quando eu ia dormir, né? Eu colocava o travesseiro ali apertando o meu peito para eu tentar sufocar aquela dor ali. Eu falava assim: Senhor, por que a dor dói tanto? Né? E o que me consolava era saber que se eu fui traída, se eu fui ferida, Jesus, ele já tinha passado por tudo aquilo ali em meu lugar, para que ele passasse juntamente comigo e sabedor de tudo aquilo que eu tinha enfrentado, não pela onisciência dele, por ele ser Deus, porque ele sabe de todas as coisas, mas porque ele soube o que foi ser traído, ele soube o que foi ser ferido, e Jesus ele passou por aquele processo ali. E eu lembro uma vez, o auge da minha dor ali foi um dia em que eu não consegui me levantar da minha cama. O coração estava doído demais, eu não me sentia com forças ali. E Deus usa a Leone. Leone manda mensagem para mim e fala assim: Bel, eu não sei por que, que o Senhor está me tocando para te dar essa palavra aqui. E ela liberou uma palavra, e aquela palavra ali era o alimento que eu precisava para ficar de pé. E eu me coloco de pé e eu falava assim: Senhor,
eu só estou de pé por causa da tua palavra. Eu só estou de pé por causa da tua palavra. E, queridos, foi um processo doloroso ali. Quando eu passei por tudo, a minha irmã ela falou assim: Isabel, volta para Friburgo, porque lá você vai ter o meu amparo, você vai ter o amparo da minha mãe, do meu pai, volta para Friburgo. E eu falava assim: Aline, eu sou uma mulher de quase 40 anos. E se eu não aprender a me virar sozinha, quando que eu vou aprender? O Senhor ficou as minhas tendas aqui em Rio das Ostras, é aqui que eu vou permanecer. E, queridas, no meu processo, né? Aquela Isabel medrosa, aquela Isabel que nunca teve voz ativa, aquela Isabel que tinha um posicionamento de cativeiro, que temia tudo. Aquela Isabel, em 3 meses, ela teve que amadurecer aquilo que com 38 anos ela não tinha amadurecido na vida dela, queridas, porque por trás de uma mulher restaurada, de uma mulher que ela se levanta na sua geração, vai haver uma mulher que foi ferida, uma mulher que enfrentou muitas situações, mas que foi restaurada pelo Senhor para algo novo. E assim, queridas, foi na minha vida, eu não voltei atrás, eu não voltei para Friburgo, eu permaneci, né, muitos momentos de solidão, mas em meio aos momentos de solidão, o Senhor sempre levantava uma palavra, um amigo, uma intercessora, e o Senhor foi ali fazendo a obra. E um dia eu fiz uma lista, eu fiz 2 listas, aliás, né? Eu fiz 2 listas e eu falava assim, Senhor, eu vou colocar aqui as características do varão que eu quero, porque eu sabia, queridas, que no final do meu processo, na saída do meu cativeiro, o Senhor ele ia ter algo novo para a minha vida, que Deus iria preparar alguém para mim segundo o coração dele, né? E faltou algo aqui no testemunho, que é muito importante eu colocar aqui para poder completar o testemunho ali do cativeiro. É com 4 dias depois que eu descubro ali o processo da traição, né, em que eu fui liberada ali, eu ainda permaneci 10 dias dentro do lar onde eu morava. E naqueles 10 dias ali, o Senhor foi me direcionando exatamente o que eu deveria fazer. E só que eu não falei com ele que eu iria embora, né? Com o ex-marido. Eu não falei com ele. Fiquei em oração. E no penúltimo dia, né? E deixei as intercessoras ali, né? Tudo atentas ali para mim. Aí no penúltimo dia, foi a madrugada em que antecedeu a minha saída da casa. E ali eu só cantava aquela música assim que eu luto as minhas guerras, assim que eu luto as minhas guerras. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Foi a noite que eu fiquei ali clamando ao Senhor, Senhor, me ajuda, porque eu não sabia como seria a reação dele. E, queridos, eu tive o último sonho com sujeira. O último sonho com sujeira foi ali. Eu sonhava que eu arrumava minha bagagem, havia um tomate podre dentro da bagagem. E ali eu abri aquele tomate podre ali e nisso havia muita gente em volta. E aquela água podre daquele tomate ali, ela jorra diante de todo mundo. E ele ainda brigava comigo. Olha, você deixou todo mundo ficar sabendo disso, todo mundo ver esse tomate podre, essa água podre ali. Era o escândalo que haveria de vir à tona, né? E o Senhor me deu uma palavra, amadas, uma palavra que o Senhor me deu para que eu não ficasse com dúvidas no meu coração, que o Senhor ele tinha um tempo novo, que eu precisava abrir mão daquele relacionamento. E a palavra, ela foi em Salmo 81, versículo 6. Salmo 81, versículo 6. Se você está num período de cativeiro, grife aí essa palavra, anote, que diz assim, olha, o 5, o 6. Isso ele ordenou em José por testemunho, quando ele saiu pela terra do Egito, onde ouviu uma língua que eu não entendia. Eu removi do seu ombro o fardo. Suas mãos foram livres dos potes. Tu clamaste na tribulação. Eu te livrei, te respondi no lugar secreto do trovão. Provei-te nas águas de Meribá. Era a minha liberação. Filha, você clamou no dia da tribulação e eu, ó, tirei dos teus ombros o cesto, o peso. Estava liberada para poder prosseguir. No, no sábado, minha irmã já tinha sido acionada para me ajudar com a mudança, né? Só saí de casa com minhas roupas, deixei tudo para trás, né? A casa que estava ajudando ali a construir, deixei tudo para trás e saí com a roupa, com as roupas, né? E aí eu cheguei para ele e falei assim: olha só. Cheguei para ele e falei assim: olha,
é, eu já tive muitas oportunidades de abrir mão do nosso relacionamento. Mas sabe por que que eu não abri mão do nosso relacionamento, embora infeliz, embora você, né, fazendo tantas coisas ali comigo? Porque antes de ser fiel a você, eu fui fiel ao Deus a quem eu sirvo. Mas uma vez em que você decidiu quebrar a nossa aliança, eu estou te devolvendo a minha. Tirei o anel do dedo, deixei a aliança, falei assim: "Ó, daqui a pouco meu cunhado e minha irmã estão vindo e estão me levando embora daqui." E assim foi, queridas. Ali iniciou o meu processo. Na quarta-feira do dia, foi dia 21, eu creio que de janeiro de 2021, ele me manda uma das últimas mensagens. Ele falou assim: "Isabel, faltou eu te contar uma última coisa que eu não tive coragem de te contar pessoalmente. Eu tenho uma filha de 7 meses e estou indo assumir a minha função de pai. Você não teve culpa de nada do que aconteceu. E Deus, ele ainda vai te dar uma pessoa que vai ser melhor para você do que eu fui para você." E assim foi, queridas. Quando eu ouvi aquela palavra ali, eu dobrei o meu joelho e falei assim: "Senhor, eu estou liberando do mundo espiritual o meu perdão para o fulano, para que ele seja feliz, para que ele seja abençoado, porque eu sabia, amadas, que se eu saísse daquele cativeiro com mágoa, com rancor no meu coração, todas as coisas novas que o Senhor teria para mim, eu ia deixar de viver." Então, queridas, perdoe os seus algozes, perdoe quem te levou para o cativeiro, mesmo você sem ter culpa, perdoe quem te feriu no cativeiro, porque é através do perdão que a nossa cura é gerada, que o novo acontece nas nossas vidas. E eu peguei o telefone e falei para ele: "Olha, você não pensou em mim, você agiu como não devia, mas olha só uma coisa, eu estou liberando meu perdão para você. Se reconcilia com Cristo, e quando você tiver a oportunidade de ter uma outra pessoa, não faça a mesma coisa que você fez comigo, mas estou liberando meu perdão para você." E ali, queridas, cortei todo tipo de relacionamento, me blindei em relação a ele, mas com meu coração livre, em paz e desejando que ele fosse feliz longe de mim. E, queridos, e depois do meu processo aí todo, né, que eu passei por muitas experiências, né, por muitas situações ali, né, mas sempre confiante naquilo que o Senhor iria fazer na minha vida, sempre confiante no tempo novo. Um dia eu fiz uma lista, eu fiz 2 listas falando para o Senhor a respeito do varão que eu queria, quando o Senhor ele restaurasse a minha sorte. E eu coloquei ali a minha lista: "Senhor, eu quero que ele seja assim, seja dessa forma, que ele me transmita paz, que ele me trate dessa forma." Falei, queridos, falei, fiz 2 listinhas ali, né? Era um papel verde e outro rosa, uma das cores proféticas do nosso encontro, né? Verde fala dos sonhos que estão por amadurecer, né? E o rosa, né, é a mistura do vermelho com branco, que fala de paz e do amor que é puro, né? E o rosa foi profético na minha vida, que vocês vão entender por quê. E nessas 2 listas eu coloquei ali o varão como eu queria. E, amadas, no tempo certo, depois que o Senhor me mostrou que eu era uma lagarta, né? Participei do encontro lá, né, da Gileade, né? E que a apóstola Yara, ela liberou uma palavra que dizia assim: "Olha, o processo pode ser longo do casulo, mas o casulo, quando vira da noite para o dia." E, queridas, quando eu participo daquele congresso ali, foi o final do meu cativeiro, do tempo de casulo, né? Foi no dia seguinte, eu já estava conhecendo Daniel, e Daniel me pediu em namoro. E, queridas, no dia 26 de agosto de 2023 foi o meu casamento, né, com o Daniel. E Daniel significa Deus é o meu juiz, aquele que me fez justiça, né? E eu posso dizer para vocês que no Daniel, né, se cumpriu o que diz Efésios 3:20, que Deus é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que a gente pede ou espera no Senhor. E, queridas, o Senhor é aquele que restaura todas as coisas. Eu precisei passar pelo cativeiro para amadurecer,
para aprender a obedecer, para vivenciar tantas coisas, mas no tempo do Senhor eu pude experimentar o que diz o Salmo 126. A minha língua se encheu de riso, a minha boca de cântico, e isso serviu de testemunho para aquelas que talvez estivessem passando pelas mesmas situações, mas confiassem que existe um Deus que nos tira do cativeiro e nos traz de volta para Sião, para o lugar de propósito. Amém, queridas? Eu vou devolver a palavra para a Lu, e que se você, nessa tarde, se você encontra num período de cativeiro, seja qual cativeiro seja, que nessa tarde a sua fé ela seja renovada no Senhor e que o Senhor ele possa, após completar esse processo todo aí, te trazer de volta a Sião, Jerusalém. Amém? Amém. Lu? Amém. Meu Deus, que palavra, né? Eu tenho certeza que assim como eu, vocês estão impactados. E eu preciso só pontuar uma coisa de quem viveu com Isabel de um outro ponto de vista. Isabel passando esse furacão todo dentro de casa, e a gente servindo, trabalhando na igreja, e a gente vendo uma mulher sábia, uma mulher tranquila. Quando eu ouvi isso tudo, eu falei, gente, como é que essa menina aguentou de pé? Eu lembro, Bel, que teve um encontro de casais que eu e meu marido fomos líderes da Isabel, não sei se você lembra. Em Lembra? várias situações, a gente ali como líder, ali no grupo, intermediando algumas coisas, e eu falava assim, gente, que sabedoria. Várias situações, a Bel se calava, a Bel deixava ali, né, outra pessoa se exaltar, falava, e a gente comentava assim, nossa, ela é muito, muito equilibrada, muito tranquila, e a gente não tinha ideia do que a pessoa está passando. Mas o que eu posso testemunhar para vocês é de uma pessoa que não sucumbiu, que continuou servindo, apesar das lutas, apesar das dores. Não estou falando para vocês de uma Mulher Maravilha, não. Ah, ela estava esfuziante, feliz, não. Às vezes a gente via a Bel quieta, né? Lu está aí, Lu sabia também, de repente até estava mais por dentro da história. Uma mulher quieta, uma mulher assim, sabe? Às vezes calada, entristecida, assim, que ela era, Isabel tem uma natureza, mas servindo. Então, a gente nunca ia dizer que Isabel estava passando isso tudo. Então, assim, que testemunho nessa tarde, que exemplo de vida para a gente. Tem coisas que é só a gente e Deus sabe, tem coisas que é só a gente e Deus tem consciência disso, né? Então, é algo assim tremendo. E, queridas, eu não tenho como deixar de falar, perguntar agora, assim, porque como o nosso tempo é muito precioso e toda fala é importante, mas a gente gostaria agora, você que foi tocada profundamente por essa palavra, talvez você esteja vivendo algo nesse sentido, talvez você esteja aqui assim com o coração e que precisa, nesse momento, desabafar, colocar para fora, é o momento. Lembrando que não vai ser gravado, né? A gente já para de gravar nesse tempo, porque agora é um momento de compartilhar